Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente tem em mãos um material fascinante do professor Jotinha. Ele nos convida para uma viagem sobre como a humanidade foi das cavernas até as primeiras cidades. E a ideia aqui é entender que isso não foi uma linha reta, sabe? Foi uma série de rupturas, de revoluções. E a grande pergunta é, como é que a gente saiu de pequenos bandos nômades para construir sociedades tão complexas? É a pergunta que nos define, né? E a chave, como o material aponta, não está numa evolução lenta. Está em pontos de virada que mudaram as regras do jogo para sempre. Vamos começar então pelo início de tudo, o Paleolítico. A imagem que eu tinha era bem básica. Caça, coleta, ferramentas de pedra, mas uma coisa que me pegou no material do Jotinha foi o papel social do fogo. Eu sempre pensei em calor, em comida, mas ele descreve o fogo como o primeiro ponto de encontro. Isso muda a perspectiva. Muda tudo. O fogo não só nos protegeu, não só permitiu cozinhar. Ele estendeu o dia. De repente, existia um tempo depois do pôr do sol. Para socializar, Para socializar, contar histórias, fortalecer laços. A noite deixou de ser só perigo, sabe? Passou a ser um espaço de comunidade. E é nesse contexto que a gente vê surgir algo tão sofisticado quanto as pinturas rupestres. Não era só sobrevivência, já existia cultura, simbolismo. e mesmo nesse mundo, eles já eram, nossa, exploradores incríveis. O material menciona a chegada do homem à América ainda no Paleolítico. Isso é impressionante. A ideia de cruzar o Estreito de Bering ou navegar pelo Pacífico naquela época parece ficção científica. Exato. Isso mostra que a nossa capacidade de adaptação não é recente, né? Ela estava lá desde o começo. Mas essa vida nômade, por mais engenhosa que fosse, tinha um teto. E foi aí que veio a primeira grande revolução. A Revolução Neolítica. Mas espera aí, isso não aconteceu tipo da noite para o dia, certo? O material do professor fala dessa transição. Como foi esse processo? Alguém simplesmente teve a ideia de jogar uma semente no chão e esperar? É uma ótima pergunta, porque a gente tende a romantizar isso. A verdade é que foi um processo lento, provavelmente iniciado por mulheres que, ao coletar, perceberam os ciclos das plantas. E o interessante que os estudos do professor Jotinha sugerem é que a vida do primeiro agricultor era, na verdade, mais dura. Mais horas de trabalho, uma dieta menos variada. Mais dura. Mas então, por que mudar? Qual foi a vantagem? A vantagem não era para o indivíduo, era para o grupo. A agricultura permitiu alimentar mais gente em menos espaço. Foi uma aposta na segurança coletiva, sabe? Entendi. Mesmo que o custo individual fosse maior. Exato. E a partir daí foi uma bola de neve. Para ficar perto da colheita veio a sedentarização. Com mais comida, a população, bom, ela explodiu. Ok, então temos pessoas fixas no mesmo lugar, comida sobrando e mais gente. Imagino que isso tenha criado um novo tipo de problema, ou uma nova oportunidade. Os dois. Com o excedente de alimentos, pela primeira vez, nem todo mundo precisava se dedicar a conseguir comida. Isso abriu espaço para a especialização do trabalho. O artesão? O artesão que fazia potes de cerâmica, o sacerdote que organizava os rituais, o guerreiro que protegia a aldeia. As aldeias cresceram, viraram as primeiras cidades. E aí estava lançada a semente da revolução urbana. E com as cidades tudo fica mais complicado, né? Não dá mais para resolver tudo numa conversa ao redor da fogueira. Exatamente. O crescimento urbano exigia um tipo de organização inédita. Alguém precisava gerenciar o excedente, administrar as obras, resolver disputas. Foi aí que surgiram as hierarquias, o poder centralizado, O chefe, o rei, o Estado. Essa estrutura de poder, que hoje parece tão natural, nasceu ali, como uma consequência da necessidade de organizar milhares de pessoas vivendo juntas. Então, recapitulando essa jornada vertiginosa, saímos do Paleolítico, dominamos o fogo, exploramos o mundo. Depois, a Revolução Neolítica nos deu a agricultura, nos fixou na terra e fez a população crescer. E essa concentração de pessoas nos levou à Revolução Urbana, que criou as cidades, a especialização e, por fim, o Estado.
É uma sequência poderosa de causa e efeito que nos trouxe até aqui. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. A Revolução Neolítica nos deu as bases para a civilização, a segurança para construir tudo o que temos. Mas, ao mesmo tempo, ela introduziu conceitos como propriedade privada e desigualdade social de uma forma que não existia. Fica a pergunta para a gente pensar. Será que a desigualdade foi o preço inevitável que pagamos pelo progresso? Um pensamento potente para encerrar. Agradecemos a companhia nesta análise e até a próxima.